Deixa eu pôr para gravar para a gente não esquecer, né? Deixa eu dar um start aqui no Insta. Já coloquei no YouTube para a gente começar a falar um pouquinho de destoxificação. Hoje está todo mundo devagar, viajei o dia todo, saí de Rio Preto, passei em Sorocaba, passei na Docs, levei equipamento, um monte de coisa. Já estou em São Paulo, porque nós vamos finalizar a nossa pós-graduação em gastroenterologia com Murilo Pereira. Então vão ser aí 3 dias bem intensos, de muito estudo, sem pausa nem para o almoço. E vou tentar mostrar um pouquinho para vocês do que vem aí de novos estudos, né? Teremos Alessio Fasano falando um pouquinho dos estudos sobre gastrointestinal, principalmente o foco no intestino. Então, eu vou tentar passar um pouquinho para vocês, até mesmo no Insta, para vocês estarem por dentro de tudo que está acontecendo aí no mercado. Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. E bora lá para a gente conversar um pouco sobre... Deixa eu ver aqui. Como estamos? Boa noite, Aninha. E seu filho, como está? Conseguiu falar com a Ayrton? Deu certo? Sem problema, meu amor. Sei que aí é tarde. Mas já é meia-noite e pouco, não é? Não tem problema nenhum. Não atenderam? Essa semana eu volto para a clínica. Vamos ver se eu consigo pôr em ordem para a gente poder conversar um pouquinho. Então vamos lá, vamos falar sobre detox e o quanto que a gente consegue, né, transformar com isso. Mas é óbvio que para a gente falar de detox, a gente precisa quebrar um pouco esse entendimento que a gente acha que a gente tem sobre detox, que é um entendimento mercadológico, de marketing, que se foi criado sobre essa palavra. E muitas vezes a gente traz isso como um processo de verdade e banaliza ou deixa isso tão supérfluo que as pessoas, quando ouvem essa palavra, acabam não acreditando no poder que ela tem de transformação. E cabe a nós, profissionais, trazermos o que realmente é um processo de detoxificação, que faz parte do nosso metabolismo, do momento que a gente coloca algo pela nossa boca, do momento que a gente respira, que a gente passa algo em nossa pele. Nós temos a entrada de toxinas e um processo de defesa do nosso organismo para transformar aquilo que entrou em algo a ser utilizado ou ser eliminado do nosso corpo. Tanto o gastrointestinal, quanto o seu fígado, quanto a respiração, eles fazem processos de detoxificação. Uns em grande quantidade, outros em menor quantidade. E a primeira coisa que a gente precisa tirar é o que é real do que é ficção. Então, quando eu vejo lá uma argila, quando eu vejo uma manta térmica, quando eu faço um processo de drenagem, eu não estou detoxificando, estou eliminando. É diferente, é fase 3 do processo. Porque eu só sou capaz de eliminar aquilo que já foi biotransformado. Aí ele tem capacidade de ser eliminado.
Caso contrário, não. Vocês já viram sair gordura no xixi? Não. Aquele no viado que fica, aquela sensação de gordura, aquela sujeira que fica sobre a urina quando a gente está fazendo processos de detoxificação, estão relacionados a toda essa sujidade que está sendo colocada para fora do nosso corpo. Mas isso não é gordura, porque os glomérulos do nosso rim, ele não permite que passe gordura. Tudo que for lipossolúvel vai ser jogado de volta para o fígado, porque precisa ser biotransformado. Vai ter que passar por uma fase de oxidação, de hidrolixização, de oxirredução, de oxidação, para que ele possa passar por uma outra fase, que é uma fase de transferases, que vão possibilitar que aquela substância seja eliminada. Então, não vai passar pelo nosso rim. Então, quando você traz o sistema linfático para trabalhar, ele vai desembocar lá para o fígado fazer todo esse processo de biotransformação. Não vai passar pelo seu rim para ser eliminado através da sua urina. Não vai passar pela sua pele para ser eliminado através da exposição ao calor. E o que vai passar é o que já está transformado e pronto para ser eliminado. Então, isso precisa estar muito claro para cada um de vocês. E não deixem, né, acreditar ou se levar para que, pura e simplesmente, isso aqui seja um processo de detox. Consumo somente de suco. Primeiro que ele nem traz tanto nutriente assim para que esse processo de detoxificação aconteça. E segundo que, quando vocês compreendem, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como é feito esse processo, ele vai muito além. Então, ele pode ser utilizado como uma estratégia que, ao entrar no momento certo e com os ingredientes certos, ele vai auxiliar o nosso corpo no processo de detoxificação ou transformação, principalmente a nível de gastrointestinal. E aí eu vou perguntar para vocês, qual é o maior erro que vocês acham que vocês cometem quando vocês vão vender? Porque quando eu comecei a ler um pouco das pesquisas, né, de vocês, deixa eu só tirar o som aqui, senão vai ficar toda hora apitando para vocês que meu telefone não para. Quando eu trouxe, eu fui olhar um pouquinho das pesquisas, muita gente viu sobre o medo de vocês em relação a não dar resultados, a ter poucos clientes, faturamento baixo, toda essa dor que nós sabemos que está muito bem explícito, né, esse ano principalmente, e na nossa área também. Mas eu vou falar para vocês o maior erro que vocês cometem. Oi, Di, boa noite. O maior erro que vocês cometem no trabalho de vocês. Primeiro, vocês não falam do que vocês fazem. É raro você abrir o Instagram de vocês e ver vocês falando daquilo que vocês fazem. Vocês muitas vezes acham que colocar um antes e depois é o suficiente para as pessoas saberem o que você faz e qual o seu diferencial. Você precisa comunicar aquilo que você faz. Você precisa trazer conteúdo de valor para a sua rede social, se essa for o seu maior fonte de comunicação.
Se for no Google, ali precisa estar falando sobre aquilo que você faz. Oi, lindona, tudo bem? Se você não falar, o outro não vai saber. Então, todos os dias você tem que fazer a sua comunicação. Todos os dias você tem que falar para que faz. Todos os dias você tem que falar para que serve. Você precisa criar prova social daquilo que você faz. Você tem que mostrar que aquilo que você faz é real, é verdadeiro. Você atende seus pacientes, você precisa ter depoimento, seja escrito, seja por fala, por vídeo, e você direciona aquilo que você quer que a sua paciente fale. Não é manipule o que ela fale, é direcione. Como? Como esse tratamento, o que esse tratamento trouxe para a sua vida? Como era você antes e depois desse tratamento? O que melhorou em você nesse tratamento? Quais as dificuldades que você teve mediante ao tratamento? Por quê? Porque as pessoas, elas precisam entender que é possível, mas não é fácil. Que aquela pessoa passou por dificuldade, mas conseguiu, e que ela também pode conseguir. Então, peça para sua paciente, direcione para que ela exponha a percepção dela do tratamento. A percepção de cada pessoa é diferente. E essa fala vai proporcionar ao seu cliente ou possível cliente se identificar. As pessoas se identificam com pessoas. O terceiro maior erro que a gente comete é não ser aquilo que a gente faz. Ou seja, eu quero fazer para o outro aquilo que eu não faço comigo. Nós temos que ser o nosso primeiro cliente. Nós temos que ser exemplo. Exemplo. Nós temos, o paciente tem que olhar e quando você falar, você passar credibilidade, você passar verdade naquilo que você fala e naquilo que você faz. Porque quando a gente não faz, é muito fácil de perceber. Você assusta assim que seu paciente te fala a primeira dificuldade, porque você não sabe. É igual quando você vai trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com CRIO em 2013. E aí, óbvio que eu fui experimentar em mim primeiro para saber como é que era. Assim, quando chegou o meu Manípulo 360, eu fui para a clínica, eu sentei, coloquei o equipamento em mim, né? Porque eu não tinha a quantidade de gordura para fazer deitada, eu fiz sentada e coloquei o equipamento em mim e comecei a sentir uma queimação diferente, estava queimando bastante. Aí eu falei, epa, peraí, vamos ver. Desliguei o equipamento com tantos minutos, então eu já sabia quantos minutos eu demorei para chegar naquela sensação. Olhei a integridade da pele, então, é normal, bora lá, coloca de novo. Então, você tem que saber quais são as sensações que você tem a sentir para saber até que ponto isso pode ser tolerável ou não, para quando o seu paciente falar, você falar, não, peraí, ó, até o momento aqui você vai sentir uma queimação. Sabe quando você segura o gelo, que você sente aquele ardor, você vai sentir esse ardor muito parecido, não é para ser persistente o tempo todo, vai chegar um momento que tem uma analgesia, mas você só é capaz de fazer isso se você passou pelo processo.
Aí você tem verdade naquilo que você faz. Você consegue identificar quando a sua paciente falar para você que está doendo. Você fala, não, realmente dói, porque ele aperta. Então, quando eu vou pôr no meu paciente um manípulo, eu explico para ele todo o processo. Eu falo, a hora que eu vou colocar, eu brinco com as minhas clientes, você vai tomar uma mordidinha de ego, mas ela está desdentada. Então você traz isso, mas você já passa uma informação. Ó, ele dói, porque ele vai sugar, ele vai manter o seu tecido preso ali dentro. Então, a pressão, ela acaba doendo um pouquinho mais, depois você vai sentir isso, e você vai explicando tudo. Quando você faz o processo de detox, a mesma coisa. Você tem que saber quais são as sensações que você vai ter. Porque a hora que o seu paciente mandar mensagem para você e falar, aconteceu isso, você fala, calma, é normal, isso acontece por isso, você explica isso antes dele fazer o processo. Você vai sentir cansaço, você pode sentir dor de cabeça, você pode sentir porque toxinas, quando estão em movimento, elas geram sintomatologia. Abstinência gera sintomatologia. Então, como você consome muito carboidrato, muito açúcar, você vai sentir um pouco mais desses efeitos. Entenderam a importância de você viver aquilo que você faz na sua prática clínica? E para mim, o quarto e principal erro que nós cometemos é não vender solução. Olá, tudo bem? Ibrahim, não sei falar o nome. Por quê? Porque nenhum paciente vai comprar a dificuldade. Ele quer comprar a solução. Ele busca você pelo resultado. Ele busca você pela dor. Então, se eu for querer vender um detox, meu paciente não vai querer comprar. O que eu tenho que vender para ele é o benefício que isso traz. Sempre vendam o benefício e não o procedimento. O que você vai fazer é problema seu. Eu quero o negócio resolvido. É isso que o seu paciente quer. E que muitas vezes, se você não passar isso para ele, ele não vai. Ele não vai entender o valor disso e ele não vai fechar. Eu trouxe para vocês um post, esse post é da Mel, que é uma aluna, e isso dela aqui é um programa de detox, que chama Viver Mais. Olha como ela trouxe, Viver Mais, abrace a sua transformação. Tá escrito o que é que tem aqui? Mas ela comunica todos os dias nas redes sociais dela os resultados, os benefícios e do que vem isso. Então, quando eu vejo transformação, viver mais, eu começo a compreender a importância disso. E óbvio que daqui ela começa a trazer toda a comunicação de conteúdo, de percepção para o paciente. Mas vocês estão vendo que ela criou um slogan, ela criou um nome para aquilo que ela vai fazer? E é isso que muitas vezes falta para vocês. É conectar com as soluções, com as respostas, com os resultados. Tirem print dessa página, copiem o que vocês quiserem, porque isso aqui faz diferença no dia a dia de vocês com os pacientes, tá? O meu é Você Mais Plena, lá, o da Rita chama Você Mais Plena. Vocês entenderam que vocês precisam, e é isso que eu falo sempre para as minhas alunas, e na primeira aula eu já falo,
Criem o nome, o programa de vocês, o método de vocês, o desafio XYZ, desafio Revigora Mais, desafio Renasça, desafio programa, entendeu? Tem uma aluna que o dela chama programa Reset. É isso que é importante. Vocês darem vida e identidade ao programa de vocês, com o conhecimento que vocês têm. Porque vocês vão pegar o conhecimento que eu passo, aliado a todo o conhecimento de conteúdo que vocês já têm, para criar algo ainda maior no negócio de vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer de organização é separar todos os resultados de vocês, de cada programa de tratamento que você tem, e depoimentos de cliente. Façam pastas para vocês terem sempre à mão para aquilo que vocês precisam. Então, o paciente que tem celulite, o paciente que tem gordura, o paciente de emagrecimento, o paciente de melasma, o paciente de limpeza de pele, o paciente de acne, construa as pastas sobre isso. E aí você vai ter um portfólio para mostrar para o seu cliente que está te procurando as soluções que você tem, que você já trouxe para outras pessoas, o quanto que isso responde, depoimentos de cliente. Então, às vezes eu falo assim para minha paciente, nossa, essa gordura no seu abdômen, depois que eu já fiz todo o processo, eu vou te mostrar uma cliente que tem um corpo muito parecido com o seu. E pá, mostro para ela. Nossa, é verdade, é bem parecido com o meu. Nossa, olha, eu vou pegar uma cliente que ela tem uma história muito parecida com a sua. E eu quero que você veja o quanto que ela já conseguiu melhorar. E aí eu mostro esse depoimento. Isso mostra, além de prova social, faz com que o seu cliente conecte com a realidade do que você faz. Você está provando para ele que o que você faz tem sentido, tem valor. Permita que o seu cliente viva uma experiência única na sua clínica. Do momento que ele entra por aquela porta de entrada, até o momento que ele vai sair da sua clínica. Então, tenha um processo a ser realizado. Quando o seu cliente chega, quem vai recepcioná-lo, de que forma vai ser recepcionado. Você pode servir um chá para ele, um chá exclusivo que você tem ali, que tem a sua identidade, que tem, você já pode explicar para ele por que você está servindo isso, que esse chá tem o benefício, isso. Você pode ter um cheiro específico do seu espaço. A forma como você vai trabalhar o seu cliente na sua consulta, como que você vai mostrar para ele, como que você vai explicar para ele, como eu falei para vocês ontem, desenha, mostra, põe seta, explica, tira a foto dele, põe lá, desenha para ele, ó, aqui é por isso aqui é para aqui, você está com essa distensão, você está com essa aderência, olha, quando você deita, some, quando você levanta, aparece. Isso está relacionado a isso. Explique tudo ao seu paciente. Não explique para ele detalhadamente, eu vou usar o equipamento X, eu vou usar o equipamento Y, eu vou fazer dessa forma, passo a passo. Mas traga ele para pertencer ao tratamento. Quando você explica para ele por que ele chegou até a forma como ele está, você consegue, né, mostrar para ele a solução. Então, a primeira coisa, identifique a necessidade do seu paciente. É como se você fizesse ali um prognóstico, um diagnóstico dele.
do que está acontecendo com ele, quais os problemas que ele tem, para depois você mostrar, entender o quanto isso afeta a sua vida. O quanto que isso é importante para ele. Amor, depois você dá uma entradinha no YouTube para ver se está tudo certo. Hoje estou só com uma tela, eu não consigo ver. Então, o quanto isso afeta a vida dele, o dia a dia dele. Porque você vai começar a compreender o grau de comprometimento que ele pode ter. Porque você vai conscientizar ele dos problemas e das consequências que isso vai ter se ele não resolver esse problema. Então, quando a gente mostra para o paciente o quanto, ele te fala o quanto isso afeta, e você começa a trazer consciência para ele dos riscos e do que pode vir num passo posterior se ele não tratar, ele começa a ter mais consciência do que está acontecendo. Aqui, ó. E a partir daí, você já vai conectando mais shape. Quando vai ter o RT Detox de novo? Dia 13. Obrigada, Di. Dia 13 a gente abre nova turma. Não perde, que é a última do ano e é uma turma extra. Então, quando você começa a trazer essa conscientização das consequências para o seu paciente, você já começa a trabalhar as soluções que você tem para fazer com ele. Não é para falar do tratamento, é para você falar do quanto que o tratamento vai trazer benefício. É para falar dos benefícios, é para falar de solução. É para trazer ele para participar desse processo. A partir desse momento que você mostra essas soluções, você prova para ele que isso funciona, mostrando histórias e resultados dos seus pacientes. E só então você vai apresentar a sua proposta de tratamento para ele. A proposta de quanto tempo, de quantas vezes ele vai vir, de quais são as responsabilidades dele durante o processo do tratamento, até você chegar a passar para ele o quanto que isso vai custar. Mas até você falar para ele quanto isso vai custar, você tem que mostrar a percepção, ele tem que ter a percepção de valor. Sabe quando você chega no final e você pensa assim, custe o que custar, eu preciso disso, eu quero isso. Porque mesmo se a condição financeira naquele momento não existir, ele vai ficar guardado para fazer com você daqui a pouco. Vocês vão ver que eu vou colocar um resultado aqui de uma aluna que foi justamente isso. Que em um momento ela conseguiu trazer esse resultado para a pessoa. Mas ela no primeiro momento ela não tinha, depois ela fez. Por quê? Porque ela guardou para fazer. Então, quando você mostra o valor para o paciente, mesmo que ele não tenha agora, ele vai fazer depois. Que é isso aqui, ó. Olha aqui, esse depoimento da Thaís. Eu nem trouxe o resultado, ó. 2 anos que ela tinha medo de fazer detox, porque para ela era só mais uma clínica de estética de tantas outras que ela já tinha ido. Em 15 dias, ela mudou totalmente o corpo dela. Então, a gente precisa passar para o nosso paciente essa percepção de valor. E é o que eu falo e que eu escrevi aqui para vocês. Dentro do RT Detox, o primeiro detox que acontece é com vocês. Na forma de estudar, de aprender, de tratar, de comunicar. Obrigada, amor. De comunicar. Porque aí você
começa a mudança e a transformação em você para com o outro. E você nunca mais vai ver o seu paciente da mesma forma. Olha a comunicação feita a nível de rede social. É você mostrar na sua rede uma foto. Ah, eu não quero aparecer, não precisa. Deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui só para as meninas verem. As meninas do Insta, peraí, vou colocar aqui para vocês verem. Rede social da Thay, nem sei se a Thay está aqui hoje. Ó, foto da cliente e ela falando, ela explicando, como eu estou fazendo aqui para vocês, ó, mostrando, explicando, desenhando, ó. Ó, vou pegar aqui, vou desenhar, ó. E vai explicando, olha, essa paciente tem uma pitose aqui, ela tem uma distensão desse abdômen, um músculo que não consegue manter. A gente tem aqui provavelmente um comprometimento do gastrointestinal. Aí você consegue falar se você já fez a avaliação. Paciente após parto, ó. E aí eu consigo trazer um resultado desse. Ó, prova social. Ó, ela evoluindo pós-detox. Então, ela está falando que o que ela faz dá resultado. Ela está mostrando o que ela faz dá resultado. Se vocês não falarem todos os dias, o cliente de vocês, ele não consegue ter essa percepção. Você tem que mostrar para ele. Ó, trabalhando autoestima. Ó, a cliente descreveu o processo. Então, ela está falando aqui, é uma fala da cliente. Ó a diferença. É aquela cliente que eu mostrei anteriormente para vocês, ó. Que ela ficou namorando 2 anos o detox. Gente, uma cliente namora 2 anos o procedimento, ela vai entrar na sua rede social todos os dias para ver. Por isso que vocês têm que falar todos os dias. Porque isso vai fazendo com que ela pegue lá o funil. Primeiro você atrai o cliente. Até ele se tornar o seu cliente, ele vai passando por etapas dentro de um funil até que ele feche o tratamento. Então, todo mundo que vocês atendem são possíveis clientes. Todos os seus leads, todo mundo que chega, que atrai, que entra em contato com você em algum momento, ele é um possível cliente. Eu tenho alunas que começaram a seguir o meu conteúdo em 2020, desejaram o meu curso para fechar agora em 2023. 3 anos amadurecendo. E eu adoro, porque ela vem com sangue no olho para crescer. Porque ela já tem essa percepção de melhora. Então, entendam isso. Então, ela namorou por 2 anos e olha o resultado dela. Aqui, essa cliente, ó, 15 quilos a menos, 2 meses. Tudo começou com detox. Eu tenho a foto, eu não coloquei aqui, mas a foto dessa cliente é muito interessante. Deixa eu mostrar, pessoal, do Insta. A foto dessa cliente é muito interessante. O rosto dela, de uma foto para outra, de antes e depois, é surreal, de diferente. Então, você vê a questão da autoestima da pessoa, o quanto muda, né? Conforme ela vai se conectando mais com o objetivo de tratamento que ela tinha. Então, vocês vão se apaixonar por essa sensação. Eu acho que a melhor sensação que a gente tem é essa, de
realmente poder transformar a vida da pessoa e não só o corpo dela, tá? Então, o processo de detoxificação, os dois principais órgãos que fazem isso primeiro, o sistema gastrointestinal, e aí foco no intestino, e depois o fígado. O intestino, gente, é o primeiro contato que a gente tem, na verdade é o segundo maior contato, o primeiro é a pele, mas o segundo maior contato que a gente tem antes de entrar para dentro do nosso corpo é o intestino. E na mucosa intestinal tem enzimas responsáveis pelo processo de detoxificação, que transformam as substâncias que chegam ali no intestino e não permite que elas entrem para dentro do nosso corpo. Então, eu faço já o processo de separação para fazer o processo de eliminação. Então, o gastrointestinal, ele faz, em média, 20% deste processo. De 60% a 70% é feito pelo fígado. Por quê? Porque aquilo que entrou aqui pelo nosso intestino, ou pela respiração, ou pela pele, né, que entra aí de diversas formas, esses intoxicantes, eles são tóxicos, são toxinas lipossolúveis. E toxinas lipossolúveis não têm capacidade de eliminação por vias no nosso corpo. Elas precisam ser transformadas. Então, a gente tem duas fases de transformação do nosso fígado, e eu vou mostrar para vocês mais detalhado, para transformar essas toxinas hidrossolúveis inativas, ou seja, para deixar elas sem capacidade de danificar o nosso organismo. E aí sim, eu posso eliminar via rim, urina, e via bile, fezes. É somente dessa forma que a gente elimina. E aí eu vou para uma terceira fase, que é a fase de eliminação, que a gente consegue potencializar muito com os nossos tratamentos estéticos, com drenagem, com manta térmica, com argila. Que mais que potencializa essa eliminação? Para mim, esses três são os três principais, porque quando a gente fala de ozônio, quando a gente fala de ILIB, eles já participam do processo de antioxidação, eles estimulam o NRF2 para fazer o processo de detox. Então, aí a gente já pode utilizar essas vias muito ativas durante a detoxificação do paciente. E por que que isso é tão importante? Porque toxinas em excesso, principalmente as toxinas lipossolúveis, né, que são as mais tóxicas, elas se acumulam no tecido adiposo. E além de se acumular no tecido adiposo, elas vão agir como disruptores endócrinos. Elas atrapalham os receptores hormonais, elas entram dentro das nossas células e geram danos intracelulares. Elas glicam substância no nosso corpo, inativando essa substância. Elas geram mais estresse oxidativo, o que vai gerar mais dano mitocondrial para o nosso corpo. Ele gera maior número de citocinas inflamatórias, e a inflamação crônica, como nós conversamos lá na primeira aula, é preditor de vários processos de desenvolvimento de doenças. E vai gerar queda capilar, acne, celulite, gordura, obesidade, melasma. Faz parte do processo de tratamento. E não é simples. Olha só tudo que o nosso corpo faz quando ele vai biotransformar. Primeiro, eu tenho um grupo de enzimas, que é as enzimas do citocromo P450, que elas vão trabalhar nessa primeira fase, quando essas toxinas chegam ali no fígado. E olha só,
Toxinas são armazenadas aonde? No tecido adiposo. Quando você mobiliza o tecido adiposo, quando o paciente está num processo de emagrecimento, ele vai mobilizar a carga tóxica, aumentar a carga tóxica do nosso organismo. Então, eu não posso deixar essa grande quantidade de toxinas. E mesmo que meu paciente venha para emagrecimento, mesmo que meu paciente venha para tratamento de gordura, primeiro eu vou limpar a casa. Imagina que você chegou, comprou uma casa, alugou uma casa que está fechada há 1 ano. Você vai chegar com a sua mudança na porta e começar a colocar os móveis dentro? É assim que você faz? Qual que é o primeiro processo que nós fazemos? Limpeza. Tirar a sujeira, limpar, desencrustar. Para aí, então, você colocar a decoração, você colocar os seus móveis. Uma casa que ficou 1 ano fechada, que está toda suja, você pode colocar os melhores móveis, vai ficar apresentável? Não. Se você passa em frente de uma clínica toda mofada, sem pintura, com a grade toda caindo aos pedaços, e lá está escrito lá que é um médico dermatologista que atende. Qual que é a impressão que você tem quando você passa na frente daquela placa, daquele lugar? Não é bom. Então, o meu corpo, ele precisa fazer o processo de limpeza antes de receber qualquer tratamento. Porque quando você começar a mobilizar essa gordura, essas toxinas, essa carga tóxica vai aumentar. E se o seu corpo estiver preparado para isso, ele consegue dar conta dessa temporariedade tóxica e transformar isso para ser eliminado, trazendo mais benefícios. E quando eu preciso fazer detoxificação, meu corpo vai usar muito nutriente. Porque os nutrientes, eles são combustíveis que as enzimas utilizam para trabalhar. É como se você estivesse dando ao seu corpo material de limpeza. Você está dando detergente, você está dando bucha, você está dando godinho, você está dando pano. A ordem da limpeza foi dada, mas eu preciso ter material para realizar com eficiência essa limpeza. Porque se eu pegar, levar a minha funcionária naquela casa imunda, deixar ela na porta e não dar nenhum material para ela, ela vai conseguir fazer isso? Ela pode até jogar água, mas não vai ser o suficiente para limpar. Então, no processo de fase 1, que nós chamamos, a gente tem as reações de oxidação, redução, hidrólise e hidratação. Hidrólise e hidratação. 2 fontes que utilizam muita água. Se o seu paciente não beber água, ele não detoxifica. Então, é importantíssimo que ele faça a ingesta de água, para que ele possa, então, eliminar com maior facilidade. Mas sempre que eu realizo o processo de detox, e o seu corpo faz isso 24 horas por dia, imagina se ele não fizesse. Toda vez que esses fatores, fator de detoxificação acontece, de metabolização, eu tenho a formação de espécies reativas de oxigênio, ou seja, de radicais livres. O aumento de radicais livres pode levar a dano tecidual. Por isso que eu preciso ter antioxidantes, nutrientes protetores para neutralizar essa ação de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio. Por isso que é tão importante eu ter
vitaminas, minerais, antioxidantes no meu corpo. Aí, então, essa molécula, ela passa por uma segunda rota, que é a rota de conjugação. É a rota onde eu vou usar sulfato, onde eu vou usar glutationa, onde eu vou usar metilação, onde eu vou usar aminoácidos, para deixar aquela substância facilmente eliminada. E aí eu uso mais uma quantidade de nutrientes para que este processo consiga acontecer da melhor forma. Então, vocês entendem que não é um processo simples e banal que é realizado pelo nosso corpo, mas é um processo que salva a vida. O aumento de toxicidade gera doença. E nós precisamos ter essa conscientização. E para isso, nós não fazemos um detox pura e simplesmente colocando, retirando, removendo alimentos do paciente. Que muita gente acha que é isso. Eu vou deixar de comer um monte de coisa. É muito mais sobre o que eu vou colocar do que eu vou retirar. Eu preciso destoxificar a minha mente, o meu emocional, modular sono, modular ansiedade, modular gastrointestinal, otimizar o fígado no processo de destoxificação, de transformação. Eu preciso nutrir esse corpo. Então, para isso, vocês precisam entender de vários processos. O primeiro dele é como o meu corpo intoxica. Quais são as possíveis fontes de toxinas que nós temos? Quais são passíveis de eu não entrar em contato e quais não são passíveis? E aí eu preciso ter condições de eliminação. Toxinas presentes nos cosméticos que nós utilizamos, e aí nós, profissionais, precisamos saber quais são para que a gente possa não utilizar, porque nós, profissionais, entramos em contato o tempo todo com esses intoxicantes. Materiais de limpeza, medicamentos que intoxicam o nosso corpo, que utilizam muitos nutrientes para serem metabolizados pelo nosso fígado. Quais são as vias, as rotas de eliminação dessas toxinas? De que forma que eu posso potencializá-las? Eu preciso entender sobre alimento, eu preciso entender sobre alergias alimentares, vias alergênicas. Eu preciso entender de sintomatologia. Por isso que a gente faz anamnese por sintomas. Eu preciso entender das bases da modulação gastrointestinal, de remover, reparar, recolocar, reinocular e reequilibrar. Eu preciso saber como é o sono e identificar as alterações de sono que o meu paciente apresenta e como que eu vou cuidar dessas alterações. Como eu posso trabalhar associando o jejum intermitente ao meu trabalho. Desparasitação de fungos, bactérias, vermes. Estratégias utilizando aromaterapia, estratégias utilizando alimentos, estratégias utilizando suplementos, equipamentos, técnicas, vamos colocar assim, ozônio, crio, manta, argila, ilibe, exposição ao frio. A gente tem um módulo de inteligência emocional. Dentro da plataforma, vocês vão aprender sobre gestão,
sobre posicionamento, que isso é marketing, que isso é extremamente importante. Hoje eu conversei com o Diego vai fazer uma aula de tráfego para vocês aprenderem a começar a trabalhar melhor o negócio de vocês de uma forma mais simples. A Natália perguntou, se eu não tenho CRIO nem ozônio, não tem problema nenhum, Nath. Por quê? Porque eles são coadjuvantes no processo. Se você tiver, você vai aprender a usá-lo para poder realizar o detox dessa maneira. Mas se você não tem, você não vai utilizar. Mas eu precisava falar para aqueles que têm. Por quê? Porque eu posso usar o detox em conjunto com a CRIO, eu posso utilizar o detox em conjunto com os tratamentos de melasma, celulite, gordura, obesidade. Eu posso utilizar o detox no pré-operatório do meu paciente. Então, eu precisava trazer este conhecimento para quem tem, mas ele é uma estratégia que pode ser utilizada. Ele entra lá no manejo estético aplicado ao detox e não para fazer, tá? Ele vai servir como um suporte a mais ao seu paciente, mas ele não é a figura principal, tá? Se você não tiver equipamento nenhum, você faz e tem resultado. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas depois eu coloco para vocês um resultado de uma aluna que ela falou para mim, Rê, eu não tenho equipamento nenhum. Eu estou com medo de não ter resultado. Eu falei, faz e me fala. O resultado dela foi fantástico. Ela ficou encantada. Tá? Então, não tem obrigatoriedade nenhuma. E aqui eu mostro para vocês, ó, acne melhorando com tratamentos que visam o intestino. Até ele pergunta se isso é o futuro. E não, isso é realidade, é de hoje isso, gente. Porque quando eu tenho, e até fala, né, da questão psicológica, as alterações psicológicas que a gente vivencia muito hoje, depois eu comecei falando do Diego e parei, né? O Diego, conversei com ele hoje, ele vai colocar uma aula para vocês aprenderem tráfego, para vocês se tornarem mais independentes, e aí vocês visualizarem o quanto isso pode ser um fator determinante na clínica de vocês e terem um serviço ajudando vocês nesse processo, tá? Então, vem muita coisa interessante aí para vocês trabalharem. Então, esse artigo, ele fala dessas alterações psicológicas, ansiedade, depressão, TDAH, né? Que faz com que o paciente, a pessoa, tenha um desejo muito grande por alimentos palatáveis. O que é isso? São alimentos que geram alterações hormonais, que geram prazer quando consumidas e que vão levar a uma alteração importante da microbiota intestinal, que vai levar a uma alteração concomitante da microbiota da pele, porque quando eu altero a microbiota intestinal, ela se comunica com a microbiota de outras mucosas, porque elas são do mesmo tecido, da mesma familiaridade. Então, eu posso ter pessoas que desenvolvem rinite, sinusite, bronquite, otite, dermatite e acne. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aparelho de vácuo com endermo. Ele pode ser utilizado sem problema nenhum, tá? De maneira adequada, sem gerar trauma, principalmente de fáscia, de tecido, sem problema. Vocês vão aprender a trabalhar.
Ah, eu coloquei aqui para eu não esquecer que ontem me perguntaram, ontem me perguntaram sobre a relação da N-acetilcisteína com a asma. O que acontece é que a N-acetilcisteína, ela provoca broncoespasmo, que é o que o paciente asmático mais tem. Então, dependendo do nível de asma que ele tem, ele vai reagir mais ao nível de N-acetilcisteína. Por isso que tem que ter cautela ao utilizar essa substância com esses pacientes. Eu sempre coloco essa senhora nas minhas apresentações, porque ela, para mim, é um exemplo de transformação, né? Com a idade que ela tinha, depois eu vou ver se eu acho, eu quero postar no Insta para vocês verem. Ela tinha muitas dores no corpo, ela tomava medicamento para dor todos os dias. Eu vou mostrar para o pessoal do Insta. Ela tomava medicamento todos os dias para dor, o que intoxica mais ainda, né? A filha dela fez o detox com a Mi, teve um resultado maravilhoso, e aí levou a filha e levou a mãe para fazer. E ela já não andava, ela tinha dificuldade para andar, ela andava com auxílio de uma muleta, tomava medicamento todos os dias, e depois que ela começou a fazer o detox, ela transformou a vida dela. Ela hoje faz exercício. Olha que bonitinha. Eu amo, gente, ver ela. Hoje ela senta no chão para fazer atividade. Olha ela antes, olha ela hoje. Dá para perceber, né? A autoestima, a forma como ela se comporta. Hoje ela chama a atenção de todo mundo no grupo para poder realizar da melhor forma. E isso, quando vocês comunicam bem, né? E eu sempre falo, ó, comecem com vocês e com pessoas que você conhece. Ela começou com um grupo gratuito para sentir como era o detox. Eu nem lancei e eu já tenho pessoas interessadas. O curso se paga com folga no primeiro grupo. Tudo vai depender da forma como vocês vão trabalhar e comunicar isso e acreditar que esse processo pode transformar a clínica de vocês. E aí, uma prova de que vocês têm que ser exemplo, né? Então, aqui ele está falando que fez o detox, perdeu 10 quilos, fiquei completamente surpreso. Ó, todo mundo notando, elogiando e eu me amando, porque é o jeito que eu sempre quis. E olha a diferença. Gigante, né? Uma diferença gigante. Aqui, ó, para vocês verem, colocando, ó, associação de detox com a CRIO, preparando a paciente para receber a CRIO. É que eu não trouxe as fotos da Lu também que faz, que é incrível, a Mel também tem. Ó, diferença marcante de resultado quando você associa as tecnologias dos pacientes de vocês. E aí? Você ensina com o seu curso como eliminar gordura visceral em homens? Com certeza você consegue fazer isso, Nath, porque assiste a aula, não sei se assistiu a aula de ontem, onde a gente fala sobre a diferença de obesidade, de gordura, e dentro da obesidade a gente fala sobre a gordura visceral. Então, se a gente consegue modular as causas, você consegue ter esse resultado. Eu tratei um paciente com uma hepatomegalia, com estatose hepática severa, com detox, e ele
reverteu para um quadro de esteatose hepática leve, que é o que a maioria das pessoas hoje tem, né? Mas não mais com essas alterações tão importantes de fígado. Então, você consegue, sim, trabalhar isso com homens. Hoje eu não coloquei, mas ontem, acho que ontem eu coloquei resultados de homens. Homem dá resultado pra caramba. Eu tenho um monte de gente que fala para mim assim: ah, eu tô fazendo eu e meu marido, ele já perdeu 8 quilos, eu perdi só 2. Porque eles acabam perdendo com mais facilidade, né? Mais do que a gente, tá? Então, você vai ter conhecimento para trabalhar o que você quiser, com quem você quiser. Porque eu sempre falo que conhecimento liberta. Quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue se moldar para aquilo que necessita da nossa atenção. Então, meninas, vocês podem fazer aquilo que vocês desejarem. Eu queria, com essas 3 aulas, poder passar o máximo de conhecimento para vocês, para que realmente esse conhecimento já pudesse, ao ser colocado em prática, trazer benefícios. Como eu tive uma aluna que fechou o detox comigo, e aí ela falou assim: Rê, eu vou te mandar resultado da minha paciente colocando em prática aquilo que você ensinou antes de eu fazer o curso. Então, se vocês fizerem, se vocês colocarem em prática o conhecimento, você adquire o conhecimento e coloca ele em prática, você é capaz de transformar o seu paciente, os seus atendimentos e, consequentemente, você ter um lucro, uma lucratividade maior em cima daquilo que você faz, que óbvio que é o interesse de todos nós. Tá? Então, essa era a minha intenção para com essas 3 aulas com vocês, realmente trazer conhecimento para que vocês colocassem isso em prática, para que vocês já pudessem começar a falar para os pacientes de vocês de uma outra forma. E assim começar a conscientizar o seu público que está dentro da sua clínica, para que elas pudessem começar a compreender a diferença que se tem ao trabalhar com o seu paciente de uma forma íntegra. Explicar para eles. Quem tem interesse no RT Detox, a gente abre turma dia 13, na segunda-feira. Quem está no grupo VIP vai receber todas as informações e 1 hora antes abre para vocês do que vai abrir para o Insta, porque nós teremos vários bônus para quem adquirir o curso no dia 13. Então, quem tem interesse não perde. Eu vou colocar todas as informações para vocês no grupo. Amanhã, depois, sexta, sábado e domingo, eu vou trazer bastante conteúdo atualizado para vocês de gastrointestinal, de relação intestino-pele, para que vocês adquiram mais conhecimento. E no domingo nós vamos fazer uma live para eu explicar um pouquinho mais para vocês do que vem aí no RT Detox. Se eu não conseguir fazer no domingo, porque a gente vai estar até tarde em aula, na segunda pela manhã nós vamos fazer uma live para falar um pouquinho do que vem aí no RT Detox para vocês. Certo? O seu vence em janeiro, Wilde. Prepara para renovar, porque vai entrar muito conteúdo. Vem muito conteúdo. A Natália, porque não abre hoje? Eu quero o seu curso hoje. Vocês me matam, Natália. A gente vai ter alguns bônus exclusivos para quem comprar primeiro, para as 20 primeiras, para as 30 primeiras, para quem comprar até a meia-noite. Então, vem muita, a gente está preparando muita coisa legal para vocês. Por isso que eu não vou abrir hoje. Porque o que acontece? Quando a gente abre turma, quem trabalha comigo sabe, sou eu que mando mensagem para uma a uma das alunas.
dando as boas-vindas, recepcionando, colocando no grupo. Então, eu gosto de fazer isso. E aí, se eu abrir agora, eu não vou conseguir fazer, eu só vou conseguir fazer na segunda, porque eu vou estar das 7h30 às 6 da tarde, eu vou estar imersa na pós, no congresso da pós, e eu não vou conseguir fazer isso. Por isso que nós vamos fazer na segunda. Mas, Natália, você está no grupo? Se não tiver, você entra, você me chama onde for, você entra para o grupo para vocês comprarem assim. Nós vamos abrir na segunda às 18 horas. Para vocês que estão no grupo VIP, às 19 para o pessoal em geral. A Aline já quer renovar, depois você me fala. E aí, quem que me pediu aqui? Conta do bônus e do valor. Vou dar um spoiler. Será que eu lembro tudo, gente? Que está aqui no meu Insta. Não, Nath, o nosso curso tem plataforma própria, tá? A gente tem uma plataforma própria porque a gente tem conteúdos gratuitos para vocês dentro dessa plataforma. Tem várias aulas gratuitas, então se a gente coloca no Hotmart, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente tem a nossa plataforma e vai entrar bastante conteúdo ali ainda para vocês de forma gratuita, para vocês terem acesso a esses conteúdos. Inclusive de tráfego entra, tem aula de jejum, tem aula de finanças, tem aula de várias coisas ali. Tá? Por isso que não entra. Vou falar o que a Thalita quer que eu fale, o que vai ter de bônus. Meu Deus, será que eu lembro? Amor, tá aqui no meu tablet. Vou tentar lembrar. A primeira que comprar o curso de detox vai ganhar o curso de exames laboratoriais, vai ganhar um kit detox que chama Box Detox, que vem as suplementações para serem usadas, que vem uma planilha um formulário para vocês fazerem online as avaliações de vocês, e uma mentoria individual comigo. Durante 3 meses, serão 3 encontros, um por mês, para vocês colocarem em ação o detox, para vocês organizarem a clínica de vocês. As 20 primeiras da primeira 20ª vai ganhar uma mentoria de raciocínio clínico aplicado à estética, onde nós vamos falar um pouquinho sobre, a Thaís que vai dar, sobre análise do paciente. As 30 primeiras, será que eu vou lembrar? Pera. Participam do sorteio do Box Detox com a mentoria Raio-X da Estética, com o kit de produtos e o formulário online. E não lembro agora qual que é o outro bônus. Quem comprar até as 23h59 vai ganhar. Então, quer dizer que todo mundo que comprar até a meia-noite na segunda vai ganhar 3 workshops de suplementação aplicada à gordura, de suplementação aplicada à modulação do sono e do estresse. Quem que é o outro? Anatomia palpatória? Não. Bariátrica. E de estética aplicada bariátrica. Depois eu vou lembrar tudo. E na primeira 24 horas, nas primeiras 24 horas, o curso de detox, que a partir de janeiro vai custar R$ 1.697, nós mantivemos para essa turma extra, acho que foi isso.
a 997. Ou seja, 10 parcelas de R$ 97 para vocês trazerem uma renovação completa para a clínica de vocês, já podendo trabalhar um plano pré-festa e pós-festas. A gente está no final do ano. Dá para você ainda lançar um desafio para preparar o seu paciente para as festas e para eliminar toda a jacada que ele deu nas festas de fim de ano. Eu garanto para vocês que no máximo em janeiro vocês já dobraram o faturamento relacionado ao investimento que vocês tiveram. Então, é mais ou menos isso que está de bônus. Eu posso ter esquecido alguma coisa, tá? Mas a gente libera no grupo VIP, em primeiro lugar, na segunda-feira, dia 13, às 18 horas. Mas eu vou comunicar a vocês amanhã, depois, vou trazer conteúdo exclusivo para vocês lá no grupo VIP. Então, quem não tem, tá lá ainda, entra. Miss, o melhor curso que já fiz. Essas são minhas alunas. Maravilhosas. Entendeu? Então, eu vou comunicando vocês, vou trazer todos os benefícios que vão ter ali para vocês entenderem dessa transformação. Vamos falar um pouquinho de conteúdo. Eu vou comunicando com vocês. Não percam essa oportunidade. Já separa o cartão, Thalita. A Angélica falou que vai ser a primeira. Também estou torcendo para ver quem vai ser a primeira que vai ganhar aí, ó, muita coisa que nós estamos preparando para vocês. Combinado? Essa aula também vai ficar... Tem desconto para aluna? Você já tem o curso, Wilde. Você paga só a renovação. Você paga só a renovação. E quem já é aluna que não está ainda no Detox, vocês compram pelo grupo de vocês do WhatsApp, tá? Porque a gente vai liberar tanto para o grupo VIP quanto para as alunas no mesmo momento e vocês compram com valor de aluna. Todas as minhas alunas sempre vão ter privilégios de desconto para aquisição de cursos novos. Certo? Combinado? Meus amores, eu quero rapidinho. Ó, deixa eu agradecer vocês pela companhia dos 3 dias. Foi incrível, para mim foi uma experiência ainda melhor. Eu amo dar aula, eu amo fazer as aulas com as minhas alunas e poder fazer essas 3 aulas com vocês e passar um conteúdo que realmente pode trazer diferença no dia a dia clínico de vocês, para mim é algo que as minhas alunas sabem o quanto eu prezo por isso. E eu queria agradecer a presença de todas vocês por isso e vai estar gravada para quem quiser rever esse conteúdo, tá bom? Ó, um beijo, obrigada pela presença, obrigada pelo carinho e coloca a estrelinha, coloca no favoritos o nosso Insta, porque a partir de amanhã vocês vão receber bastante conteúdo no Stories para vocês acompanharem tudo que estiver acontecendo na feira, nas palestras de novidades, tá bom? Então, não percam. Ó, beijo, obrigada!